mantido, desembargador Lopes. Não providenciou a hospedagem. Então, a irresponsabilidade é da Expedia do Brasil, Agência de Viagem e Turismo Militar. Como essa senhora ia provar a hospedagem, ou a hora que chegou, a hora que foi fazer? Ora, se não estava reservada nada, a irresponsabilidade dessa empresa foi tão grande que a Raquel e o Marcelo, quando chegaram lá, meus senhores, aqui não tem nada. Aqui não há nada. Aqui não há nada. Mas desembargadora, eu estou te extraindo dos fatos. Olha, a irresponsabilidade é da Expedia do Brasil, agência de viagem. Né? Agora, eu querer que a própria parte vá provar isso e aquilo, que não fez o check-in, como que ela ia fazer um check-in se não estava reservado nada? Não tinha o que ela fazer. Graças a Deus, houve talvez o Exu do quebra-galho, né? Desembargador Lopes, pois só me responda. Houve a intervenção dos parentes que quebraram o galho dela, vocês vão ficar aqui. E ela diz assim, eu fiquei em estadia emprestada. Pronto, desembargador Lopes, pois já que não tem... Que se deu durante todo o período agendado, ou parte dele, não ameniza, tampouco afasta o nocivo momento passado da irresponsabilidade da agência. E qual é a prova dos autos que o senhor encontrou de que ela não teve a hospedagem reservada? Doutora, ela ia declarar aqui e a empresa se defendeu. Defendeu dizendo que teve o check-in com esse papel aqui do check-in, na folha 82, o print do check-in, entendeu? Qual foi a prova que ela teve de que não teve a reserva? Não tem nenhum documento que ela não teve. Ela não teve, não estava reservada, ela não tem. E que é possível, sim. E eu até agradeço Vossa Excelência por ter trazido a decisão do desembargador Bezerra, que eu fui lá verificar nos autos. Tem lá os documentos que eles trazem, o hotel diz que tudinho traduzido, tudinho na língua, no vernáculo. Não havia reserva, desembargador, me permita. Como a pessoa ia conseguir? Agora me deu uma declaração que não está reservada. Pois semelhante. Se não tinha nenhum vínculo nenhum do Marcelo e da Raquel com o hotel, não tinha um vínculo nenhum. Agora me dá uma declaração. Como? Pronto. A responsabilidade, doutor, me permita, me perdoe, eu insisti, foi a irresponsabilidade da agência de viagem, que a hospedagem foi contratada e ela não providenciou. É isso, eu acho que não tenho mais nada a acrescentar. Agora, respondendo à sua indagação, como é que ela iria trazer a prova? Eu até lhe agradeci por ter indicado o processo do desembargador Bezerra, porque naquele processo também semelhante de viagem, a pessoa trouxe tudo. O hotel dá, sim, o documento. Dava o documento, tradução, dizendo que a pessoa chegou no hotel, disse que tinha feito a reserva tal, não tinha essa reserva tal, entramos em contato com a agência disse que pediu que abrisse outra reserva, e oferecemos para ela outro quarto, número tal, ela se negou, tinha um documento todo, o hotel deu tudo isso. O hotel não se... A exemplo desse aí, então, como é que teria? Agora, se você quer provar que você passou por isso, você tem que trazer um mínimo de prova. E a único, se é prova, é um papel dizendo um print quando você fez a reserva. Não tem nada do hotel. E respondendo às suas indagações, é possível, sim. Se você chegar no hotel e não tiver a sua reserva, você tem que pedir lá. Eu já aprendi que o gerente me peça o documento de que eu não tenho nenhuma reserva no meu nome. Né? Aí ela teria o documento que não teria no nome dela, mas ela não trouxe nada, né? Mas para evitar que a gente fique nesse debate, né? Eu já encerrei, desembargador. Eu também. Eu vou só falar aqui, colher os votos dos nossos colegas. E passa a palavra ao desembargador Djalma Teixeira Benevides. Obrigado, presidente. Eu ouso discordar do voto da nobre presidente e acostar o voto do Lopes. Nesse processo que se discute é uma relação consumerista, certo? Então, a reserva, evidentemente, não estava, não foi efetivada. Competia a agência média do Brasil de viagem comprovar que fez, comprovar que ela ficou no quarto onde a reserva estava. Ela podia contactar no hotel, já que ela contrata o hotel regularmente, é evidente. Ela teria condição, me diga aí, hotel, se a reserva foi feita, me dê um documento. Me diga aí, hotel, se essa pessoa ocupou esse quarto ou não.
Me diga aí, hotel, por quantos dias essa pessoa ficou no quarto? A pessoa competia fazer a prova, porque a inversão da prova, a empresa não provou. Então, o desembargador Lopes foi cirúrgico, né? E muito feliz. Eu me acosto ao voto dele, divergente, inclusive em relação ao dano moral. Imagina cada um de vocês. Comprar um pacote de viagem, a gente compra antecipado. Chegar na França com 2, 3 graus, né? Você chegar lá e dizer, não tem lugar para você dormir, com felicidade, não viajou com a família. Imagine como o desembargador Lopes destacou se não tivesse com a família. O infortúnio que o casal teria sofrido. Quer dizer, eu ainda acho até que isso é pouco, mas eu me acosto legalmente ao voto divergente do desembargador Zé Lopes. Obrigada, desembargador Djalma. Passa a palavra, então, desembargador Paulo Tasso. Pois não, senhora presidente, senhores desembargadores que já votaram, em relação à questão da relação consumerista, eu concordo plenamente com o desembargador Djalma e também com relação aos argumentos trazidos pelo desembargador Zé Lopes. Porém, os danos morais foram configurados, né? E nós estamos discutindo aqui só a questão do valor. Como a gente fala no questão bancária, de R$5.000, na questão do plano de saúde, R$5.000, a gente passa parte desse valor, né? Claro que poderia ser um valor maior, dependendo da gravidade do fato. E em relação a isso aí, senhora presidente, ouvindo atentamente esse belo debate, eu não vejo essa prova em relação ao dano realmente sofrido, o tamanho do dano sofrido. Né? Em relação à questão da aplicação do valor de R$10.000. Será que é suficiente os 5.000? Pela prova que tem nos autos, ou seja, não tem. Eu estou sendo até assim, gentil de dizer que tem prova nos autos, porque não tem nenhuma. A inicial não vem nenhuma prova, não foi produzida prova testemunhal, ninguém foi ouvido. O único documento que se tem é essa folha 64, que tem que a Expédia trouxe aos autos, que também nós temos as nossas dúvidas. É a única prova colhida. Em relação ao infortúnio em si, se passou frio, se passou fome, tudo, a gente não tem nada em relação a isso. Então, essa dimensão dos danos morais é que eu estou com essa dificuldade. Razão pela qual, senhora presidente, eminente relatora, apesar, né, dos relevantes argumentos trazidos pela divergência, pelo eminente desembargador Zé Lopes, eu acompanho Vossa Excelência em fixar os danos morais em R$5.000, por conta exatamente da impossibilidade que a parte autora teve em comprovar a dimensão desses danos que ela sofreu. Com todo respeito à divergência, mas é assim como eu voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Paulo. Então, a Câmara, por maioria, conheceu do recurso para dar parcial provimento nos termos do voto da relatora. Certo, agora vamos para os processos com pedido de vista. Cadê a minha pasta? Tu mexeu aqui? Aqui, sustentação. Vocês trouxeram algum processo de vista? Eu trouxe... Eu não estou encontrando a minha lista. Minha pasta que eu estava segurando aqui. O roteiro, a folhinha. Mas eu quero a minha. Tá aqui, é isso aqui. Aqui, ó.
Eu botei aqui, ó. Aqui é o da sustentação, né? As vistas? Pronto. Aqui nos processos com vista, eu não estou trazendo esse 194. O 195 é da relatoria do desembargador Djalma. Apelação 0262-110-110-74-2021, da 18ª Vara Cível. Apelante à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, advogado Hernando Garcia da Silva Júnior, Tarcísio Rebouça Porto Júnior, e apelada Ana Prado Capistrano de Pinho. E o relator desembargador Djalma. Desembargador Djalma, no dia 13 de dezembro, Vossa Excelência proferiu o voto do exposto com esse do recurso, com respaldo nos fundamentos nego-lhe provimento. O recurso era da ACACI. Mantendo inalterada a sentença. Majora os honorários advocatícios. O desembargador Paulo pediu vista dos autos para melhor análise. E na sessão do dia 31 de janeiro, ele apresentou o voto vista oralmente, acompanhando Vossa Excelência. E, na ocasião, eu já não tinha votado, tinha aguardado a vista, eu pedi vista também dos autos para melhor análise. E também, né, aprofundei aqui a análise do voto e me acosto também ao voto de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. A relatoria. Então, aqui já ficou em unanimidade, então eu posso ler o resultado. Se o senhor quer falar alguma coisa sobre esse processo? Não. Não tenho voto e só agradecer a Deus, porque por unanimidade foi aprovado. E a gente agradecer, né, pelo seu conhecimento e a gente aprender com Vossa Excelência. Obrigado, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Esse foi o 195. O 196... 96 é da sua relatoria, desembargador Paulo, e o 197 também. Só me situar aqui. Isso aqui é o de vista, é? Tu tirou da pasta, não foi? Foi. Aí eu fico baratinado. O 196, cadê? O 196 foi o seguinte, o resumo, ó. É um agravo interno 062-9914-52-2022, a 5ª Vara Cível. O agravante foi a Elizabeth Silveira Aguiar, advogado Caico Gondim Borelli, e agravado Unimed Fortaleza, advogado Davi Sobra Peixoto, relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Na sessão do dia 31 de janeiro de 2024, o excelentíssimo senhor desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira apresentou o seguinte voto: ante o exposto, diante da fundamentação retromencionada, conheço do recurso para dar-lhe provimento. Sim, da consumidora, certo. O desembargador André Luiz de Souza Costa acompanhou o voto de Vossa Excelência, e eu pedi vista. Pronto, esse aqui é um caso da cirurgia bariátrica da prazo de carência de 24 meses. Aí eu vou apresentar aqui meu voto vista. Aqui. Trata-se de agravo interno, é agravo de instrumento, não? Não, é de apelação, né, Lorena? Certo. Trata-se de agravo interno, interposto por Elizabeth Silveira Aguiar, as folhas 112, em desfavor da Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica, objulgando decisão monocrática proferida pela eminente relatora, à época, desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Ante o relatório lançado nos autos pelo atual relator, o juiz convocado, Ana Paula de Tarso Pires Nogueira, portaria tal. Em caso, a parte agravante aduz, em síntese, que foi diagnosticada com obesidade severa e que, ao requerer a realização de cirurgia bariátrica, houve a negativa por parte da agravada. Analisando-se os autos, e mais precisamente os documentos juntados pela agravante, quando do ajuizamento da ação, as folhas 21/25, e nos autos do agravo de instrumento 062-9914-52-2022, as folhas 31/36, percebe-se que, embora os laudos médicos atestem o quadro de obesidade severa há mais de 2 anos, tendo o plano de saúde da Unimed Fortaleza sido contratado em 5 de março de 2021,
E, em se tratando de doença pré-existente, não há falar em ilegalidade da negativa administrativa, fundada na necessidade de observância do período de carência contratual, atinente até 22 de fevereiro de 2023, conforme documento as folhas 32/33 dos autos. Além disso, da análise dos relatórios médicos, não se observa a notação de urgência para a realização do procedimento, tendo o médico responsável indicado apenas que a paciente, ora agravante, encontrava-se dentro dos critérios de indicação para se submeter à cirurgia. Os laudos apenas atestam que a paciente necessita da realização de cirurgia bariátrica, visando reversão, melhora dos controles patológicos e qualidade de vida da paciente, de modo que não é possível extrair risco imediato à vida e à saúde da agravante, caso a cirurgia não fosse realizada naquele momento. Os riscos à saúde da paciente indicados no relatório médico são inerentes à comorbidade, logo não se afiguram suficientes para configurar a urgência e emergência do procedimento. As cooperativas médicas, elas podem exigir de seus usuários o cumprimento de carências para determinadas coberturas, nos termos do artigo 16, inciso 3º da Lei 9656/98. Excusou-se a recorrida de custear a cirurgia requerida, sob o argumento de que a agravante, ao aderir o contrato de plano de saúde, declarou a paciente ser portadora de doença pré-existente, obesidade grau 1, e ela anuiu a consumidora com a cobertura parcial de temporária, CTP, para as doenças ou lesões pré-existentes, DLP, pelo que deveria cumprir a carência de 24 meses, conforme previsão no artigo 11 da Lei 9656, de 98. Ressalte que, se houvesse necessidade, com urgência ou emergência, para a realização do procedimento, a supracitada carência poderia ser reduzida ou até mesmo dispensada, nos termos do artigo 12, inciso 5º, a linha C, combinado com o artigo 35C, ambos da Lei 9656/98. Eu trago aqui o artigo 12, que diz: são facultados a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso 1, parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, nas segmentações previstas no inciso 1 a 4. E diz lá no inciso 5º, letra C, prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Quer dizer, se tivesse emergência, passaria para 24 horas. E o 35C, que diz que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal, definidos tal. No entanto, conforme já delineado, os documentos acostados pela agravante, apesar de conterem indicações médicas para a realização do procedimento, ante o quadro clínico da paciente, não atestaram urgência para sua imediata realização, o que seria necessário para reduzir a carência de 24 meses para 24 horas. A propósito, observa-se os seguintes enunciados das jornadas de direito da saúde, realizado pelo CNJ. Enunciado 51. Nos processos judiciais, a caracterização da urgência e emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico, do risco imediato. O enunciado 62. Para o fim de cobertura assistencial, o conceito de urgência e emergência deve respeitar a definição legal contida no artigo 35C, Lei Federal 9656, de acordo com o relatório médico, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Por esse motivo, ausente a demonstração da urgência, mostra-se lícita a recusa, consoante tem se posicionado este Tribunal de Justiça. Aí eu trago aqui, esse julgado foi do desembargador Ricardo Vidal Patrocínio, foi em 7 de fevereiro de 2024, a publicação, onde tem no item 3 da ementa, diz o seguinte: no caso em apreço, não restou demonstrado o caráter de urgência ou emergência na realização da cirurgia pleiteada pela autora apelante, tendo em vista que o laudo médico acostado, as folhas 25, apenas atesta que ela necessita da realização de cirurgia bariátrica.
visando reversão, melhora dos controles patológicos e qualidades de vida da paciente, sob o ponto de vista endocrinológico. O paciente não apresenta moléstias, as quais inviabilize a realização do procedimento, de modo que não é possível extrair risco imediato à vida e à saúde da paciente, caso a cirurgia não fosse realizada naquele momento. Eu cito outra decisão também, do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, de dezembro de 2023, onde ele diz assim, no item 1 da ementa, embora o STJ tenha previsto a gastroplastia como de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, que é o tema 1069, no momento da assinatura do contrato firmado, a parte agravante teve ciência da existência da cobertura parcial temporária, ou seja, sabia que teria que aguardar o período de 24 meses. Logo, não havendo urgência e emergência nesse caso, o certo é esperar o período de carência. Tem outra decisão aqui, que foi da desembargadora Fátima Loureiro, de novembro de 2023, onde ela diz no item 4 da ementa, analisando os elementos fáticos probatórios coligidos aos fólios, é de reconhecer que, não obstante o contrato tenha tido início de vigência em 20 de novembro de 2022, e no dia 19 de abril de 2023, Florestais, após 4 meses de adesão ao contrato, a autora aqui agravante solicitou autorização para a realização de procedimento de gastroplastia para obesidade mórbida, o que não poderia ocorrer. Na hipótese em apreço, não restou demonstrado o caráter de urgência ou emergência na realização da cirurgia bariátrica pela autora, o que afasta o entendimento pela validade da cláusula de cobertura parcial temporária. Sabe-se que, por ocasião da assinatura do contrato firmado entre as partes, a segurada ficou ciente da existência da cobertura parcial temporária, pelo período de 24 meses. Sendo assim, não há como afastar a aplicação da cobertura parcial temporária no caso em análise. Ademais, aqui já voltando ao meu entendimento, para que restasse demonstrada a fumaça do bom direito, também seria imprescindível a solicitação médica do procedimento com urgência, visto que em casos similares, este egrégio sodalício defere a tutela antecipada apenas diante da indicação com a referida urgência. Aí eu trago aqui também a decisão para corroborar esse entendimento, a decisão é longa, eu vou do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, de maio de 2023, onde ele também diz aqui, se trata-se caso de urgência, devendo prevalecer a indicação dos procedimentos formulados, também valorizando que só tiraria a carência se fosse em caso de urgência. Outra decisão também aqui, do desembargador André Luiz de Souza Costa, no julgamento de fevereiro de 2023, onde ele diz o seguinte, plano de saúde, negativa de cobertura, gastroplastia por videolaparoscopia, cirurgia bariátrica, prescrita por médico assistente, tratamento de obesidade, emergência, alegação de carência contratual não exaurida, abusividade. Aqui, no caso, tive da emergência. Ele diz aqui no item 4, emergência da internação hospitalar em controvérsia, prazo máximo de 24 horas, satisfeito pela agravada, inexistência de justificativa plausível ou negativa pelo plano de saúde, ou de razões, onde ele valoriza justamente que o prazo de carência ficaria à margem quando tem a comprovada e incontrovérsia emergência. Na outra decisão também, do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, de 2022, no mesmo sentido, eu vou até evitar ler para não cansar. Esclarecidos tais pontos, embora não se negue, nesse momento processual, o desconforto da beneficiária com a situação que afirma vivenciar, em virtude das consequências da obesidade mórbida, não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, conforme o artigo 300. Por derradeiro, pede-se venha para discordar do eminente relator, ainda no entendimento lançado, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo. Isso porque, acerca da natureza do rol, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido em 8 de junho de 2022, firmou entendimento no sentido de que o rol... Agora estou me confundindo, esse aqui está mantido, não foi? Foi o outro que foi diferente, né? Tá.
Para a cúpula... Senhora presidente, eminente relatora, durante os argumentos de Vossa Excelência, não sei se eu posso até já... Pode, a senhora não terminou ainda, né? Não encerrou, mas antes da metade do pronunciamento da senhora, eu já estava aqui necessitando de uma melhor análise dessa minha decisão. Tem que realmente necessita de uma reanálise. Eu sustentei aqui meu entendimento, né, em relação, levando-se em consideração o relatório médico de folha 31, e que a senhora tem razão, afastando essa questão da urgência e emergência. Foi exatamente por conta disso foi que eu decidi manter a decisão, a tutela, né, antecipada que foi deferida em primeiro grau. Então, eu mantive essa decisão por conta desse relatório médico que encheu os olhos aqui, em letras garrafais, a questão do risco de morte por parte da paciente. Só que, diz o médico, que, assim, comprometendo a qualidade de vida e tendendo a implicar em risco de morte. Então, esse risco de morte, realmente, aqui não é de imediato, ao ponto de afastar os 24 meses, né? Entendi. Tá certo? Então, por conta disso, eu peço, venha a Vossa Excelência para poder reanalisar esse meu posicionamento, né? E agradecendo de logo os esclarecimentos para que eu possa ter essa oportunidade de rever esse meu posicionamento. Ótimo, tá bom. Muito obrigado. Obrigada também a Vossa Excelência, embargador. O 197, eu fiquei na dúvida aqui. Eu acho que tem... 197, eu fiquei na dúvida se não houve. É um agravo de instrumento também. Foi na sessão do dia 31 de janeiro, Vossa Excelência proferiu o voto que, ante o exposto, negar provimento? Deixa eu ver do que é que se trata, porque eu não... Você fala... Assim eu não lembro. Mas aqui, ante o exposto, diante da fundamentação, conheço do recurso... sim, tu está só explicando aqui. Negar, pode botar a palavra aqui, ó. Negar provimento. E aí, o desembargador André acompanhou Vossa Excelência e eu pedi vista. E esse 197, eu vou ver do que se trata. Não lembro aqui como o outro, eu lembrei que era da bariátrica. O senhor lembra desse aqui? Estou observando aqui, acho que aquele assistente terapêutico, se for também, eu retiro e proceder à reforma. Pronto, Porque nós estamos entendendo nesse sentido, hoje mesmo, né? Pronto, então tá certo? Então, fica adiado esse aqui. Pois não, pronto, eu devolvo o processo que eu tinha pedido vista, eu devolvo o 197 e fica adiado. Cadê aquela pautazinha? O do vista. Os meus, sim. Pronto, só tinha meu, ó. Tá. Essa coisa que eu estava tentando organizar, e aí fica certo. Então, aqui nós terminamos 942, sustentação oral, os processos com vista, né? E aí vamos passar para os processos da pauta mesmo. Na relação dos processos da pauta, tem um processo que não tem um voto provisório. Deixa eu ver aqui, é o de número 2. Deixa eu ver quem está faltando. Pronto. Esse aqui você vai pedir vista, vai dividir. Tá. Então, assim, todo mundo confirma os votos provisórios dos demais? Sim, eu confirmo todos os meus votos, todos os votos que eu coloquei provisoriamente. Confirmado, presidente. Confirmo também, senhora presidente. Eu também confirmo todos os votos que eu votei provisoriamente. Faltou só esse aí, faltou só esse outro. Esse 2 é os... A senhora anuncia, né? Tá. Faltam 2? O 00003931/2018. Apelação civil, Banco Pan
e o apelado é Antônio José Alves de Lima. Confirma o voto provisório, né? Isso aqui também. Vota. Obrigado, senhora presidente. Eu confirmo, confirmei o voto agora acompanhando a relatoria. Pronto. É assim como voto. Obrigado, desembargador Lopes. Então, eu anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório, previamente o que foi votado aqui na sessão, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos, nos termos dos respectivos relatores. Pronto. Então, aqui a gente já... os nossos julgamentos já se dão por... Terminamos, né? Todos os julgamentos dos processos, e eu faculto aqui a palavra a quem queira se manifestar. O desembargador Djalma já assinalou, e eu queria só, antes do desembargador Djalma passar a palavra a Vossa Excelência, só cumprimentar a doutora Liduína, porque quando eu cumprimentei no início, eu acho que a senhora não estava presente. Mas aí não, eu estava presente, desembargadora. O meu áudio é que não estava escutando. Então, eu tenho a certeza. Desde o início estava presente. Quero também externar os meus cumprimentos para a desembargadora presidente, para os demais desembargadores, para o doutor Alderi e doutora Lorena e todos os demais presentes. Obrigada. Eu fiquei com a dúvida se parecia que eu não tinha lhe cumprimentado. Eu fiquei todo tempo pensando nisso no decorrer da sessão. Obrigada, desembargadora. Eu passo, então, a palavra ao desembargador Djalma. Presidente, eu... Não tem problema não. Presidente, eu fiz... realizei uma cirurgia onde foi estupado um tumor no intestino, e depois de vários exames, foram localizados ainda alguns tumores no fígado, tumores cancerígenos no fígado. E aí eu tomei uma quimioterapia, 9 sessões, e os tumores sumiram. Mas, segundo os médicos, graças a Deus e Nossa Senhora, com o exame, o PET scan, deu que eu não tenho mais câncer no corpo, e o exame de sangue que eu não tenho mais célula cancerígena no sangue. Aí foram duas graças, né? Uma foi ter assumido, né, as funções de desembargador, graças a Deus, Nossa Senhora, essa cura, mas essa cirurgia estava marcada, e foi, como não é mais uma cirurgia de urgência, os médicos pediram que eu levasse para o cardiologista. E o cardiologista descobriu uma artéria entupida 80%, e botou um stent. E disse que eu não poderia me operar antes de 30 dias. E antes de 30 dias ficava entre o Natal e o Ano Novo. E ele disse, doutor, é ruim operar numa época dessa, porque eu tenho um problema, não encontra médico nem ninguém, né? Todo mundo viaja. E aí ficou para depois e tal, e agora eu renovei. São 2 médicos que vai fazer uma cirurgia, um método novo chamado de ablação, do tumor, sem abertura do abdômen. Segundo, não, a cirurgia do fígado dá uma abertura, porque na primeira eu fiquei também com hérnia. Eles dão outro nome lá que eu não sei dizer agora. E essa cirurgia, pelos médicos, está marcada para segunda e terça-feira pronta. Eu estou aguardando só a autorização da Unimed. Eu já havia autorizado, é uma renovação dessas autorizações.